Olá, graça e paz, povo de Deus, uma boa noite, uma boa quarta-feira para quem está assistindo essa live. Hoje o nosso assunto, tá lá no livro de Mateus. Então, nós vamos estudar hoje Mateus 10, do 10, do versículo 1. Vamos dar uma lida, assim, uma pincelada em cada versículo, mas o que interessa para nós é capítulo 10, versículo 16, tá bom? Mas nós vamos falar algumas coisinhas em relação a esse texto aqui, tá? Então, nós vamos louvar, depois vamos orar. Nasce mais um dia na terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Ele tinha muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Deus tinha pra aliançar com Noé. Deus tinha propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais, puros, impuros, e Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus, por essa música, E Noé cumpriu sua missão com muita fé. Glória a Deus. Gente, vamos orar então para começar a palavra? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, consagramos esse momento a Ti, Deus, para Te agradar, para bendizer o Teu nome. Que o Senhor seja glorificado hoje neste momento. Que a Tua palavra sirva como luz, sirva como água que limpa, que nos purifica, que nos afasta, de todo mal em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja hoje para nós luz no nosso caminho, luz no nosso caminhar, Deus. Pai, Te agradecemos por essa oportunidade. Que o Teu Espírito esteja conosco, falando ao Teu povo, falando através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então vamos lá, gente. Vamos, livro de Mateus, capítulo 10. O que interessa para nós, lembrando aqui, que é o capítulo 10, versículo 16. Mas nós vamos chegar lá. Amém? Vamos começar aqui, capítulo 10, livro de Mateus, versículo 1. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Amém? Então, Jesus aqui chama, os 12 discípulos e deu autoridade para eles fazerem esta obra em nome de Jesus. Vamos lá para o versículo 5. Não vou citar o nome de cada um deles, porque para nós não, Vamos só citar os 12 aqui. A missão dos 12 apóstolos. Versículo 5 do capítulo 10. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão a lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos,
Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino de Deus está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola e nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Amém? Versículo 11. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa, até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês, que a saudação de paz fique com elas. Mas, se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas que quiserem recebê-los não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam desse lugar e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra esta gente, aquela gente, melhor dizendo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Vamos pro próximo aqui, que é o 16. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Amém? Até aqui. Esse é o versículo 16. Então, o 16, esse texto, Jesus ele está ensinando aos discípulos, entregou a eles uma missão em que eles deveriam ir pelas cidades, procurar o povo de Israel para pregar, para divulgar a palavra de Deus e dizer que o reino de Deus estava para se estabelecer na terra. Amém? Então, Jesus está ensinando aos discípulos como eles deveriam se comportar nesta caminhada, nesta missão, E Jesus não deixou eles enganados em nenhum momento. Jesus falou para eles dos perigos que haveria nesta caminhada, Eu dei autoridade para vocês vão poder curar pessoas, vocês vão poder expulsar demônios, vocês vão poder fazer a obra, tudo de acordo com como eu estou falando com vocês. Mas, porém, eu tenho que adverti-los, eu tenho que avisá-los que nesta missão, nesta caminhada, haverá perigo, não é mesmo? E Jesus disse para eles: escutem, eu estou mandando vocês, eu estou enviando vocês como ovelhas, para o meio de lobos. O que o lobo é? O lobo é um predador, gente? A ovelha é um animal delicado que tem que estar todo momento sendo cuidada pelo pastor. Então, sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Jesus está advertindo, do perigo da jornada, do perigo da missão. Então, o que essa palavra vem dizer para nós hoje, Mateus 10:16. Esse conselho de Jesus, que Jesus deu aos discípulos, serve para os discípulos e serve para nós hoje em dia. Outras versões, eu tenho outras versões, Outras versões falam em prudentes. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, E aí, se vocês forem dar uma pesquisada, a palavra prudente, elas têm outras palavras que são sinônimas, O que é ser prudente, Na minha versão diz esperto, e exatamente isso. A palavra é prudente, Você vai achar no dicionário inteligente, esperto, Uma pessoa que age com sabedoria, com cautela. Então, Jesus estava dizendo, vocês precisam ter essas características que a serpente tem, Vocês precisam ser cautelosos, vocês precisam usar de inteligência, vocês precisam ser espertos, porque vocês estão numa missão, Pode ser que algumas pessoas se aproximem, querendo uma fofoca, querendo fazer o mal. Então, vocês usem de inteligência,
Façam como a serpente, façam como as cobras. Use a inteligência, use a esperteza de vocês, para vocês poderem prosseguir na missão, né? E ele disse, tem mais, ele comparou 2 animais, né? A serpente e a pomba, né? E ele disse, sejam simples, né? Como a pomba. E o que quer dizer simples? Simples quer dizer puro, né? Você manter a sua santidade, você manter a sua simplicidade, não é mesmo? Então sejam simples como as pombas, quer dizer que você vai agir sem maldade, né? Você não vai agir com maldade, você vai ser maldade, você vai ser simples, sem maldade alguma, né? Então Jesus está dizendo para eles, vocês precisam ter essas 2 características desses 2 animais uma junto à outra, né? Vai ser prudente, vai ser, como é que diz a palavra aqui? Esperto, né? Para poder escapar de algumas armadilhas, de algumas ciladas, porque a pomba, a cobra é mais ágil, ela observa, ela vai, né? É mais sorrateira, ela consegue dar um bote certeiro. Mas nós comparando, a cobra ela é muito mais astuta, né, mesmo, do que a pomba. A pomba ela é um animal mais simples, ela é um animal mais puro, mais tranquilo. Por isso, muitas vezes, ela acaba sendo uma presa fácil para os inimigos, para os predadores, não é mesmo? Então, Jesus está comparando aí. Ele está comparando e está dizendo aos discípulos, vocês precisam ficar atentos, vocês precisam tomar cuidado. Preguem o Evangelho, anunciem o Evangelho a toda criatura que vocês puderem, mas tomem cuidado, porque tem pessoas, líderes, né? Pessoas, na época, no contexto histórico aqui, né? Os religiosos, essas pessoas podem tentar sabotar a missão de vocês, podem tentar fazer com que vocês parem de pregar, com que vocês parem de curar, porque os homens da lei naquela época, eles pregavam, eles falavam, eles ensinavam tudo. Então tinha muitas pessoas que eram contra, né? Como até hoje tem isso, muita disputa, muita contrariedade, quando uma pessoa começa a pregar o evangelho, né? E a palavra de Deus mesmo diz, Jesus mesmo diz aos discípulos, vocês por serem meus discípulos, vocês serão perseguidos, vocês sofrerão, né, perseguição. Mas aqui Jesus está advertindo, para vocês não serem perseguidos, não serem, é um pouco difícil, né, gente? Mas para vocês não passarem por sofrimento, por angústia, não é mesmo? Então é por isso que ele diz, tomem cuidado, sejam prudentes, né? Sejam prudentes, tenham cautela, né? Cuidem quem é que vai se aproximar de vocês, quem vocês vão dividir as informações, as suas coisas, né? Vocês têm que ter cautela, vocês têm que ser simples, como as pombas, mas agir sem maldade. E o agir sem maldade aqui, gente, é porque muitas pessoas vão se aproximar, né? Muitas vezes da gente com o intuito de arrancar uma informação, às vezes com o intuito de fazer uma maldade mesmo, de nos rogar praga, de falar mal, de difamar. Então, por que a gente tem que ser simples? Porque nós a maldade não está em nós, gente. Nós somos simples como as pombas. É sem maldade, nós temos a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus. A presença de Deus, ela precisa estar em nós. Porque nós estamos anunciando o Evangelho, nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos falando que Jesus salva, que Jesus cura. E como daqui a pouco, eu que sou pura, sou santa e sem maldade, eu vou estar fazendo mal para alguém. Não posso, né, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa boca foi feita para serem pronunciadas palavras de bênção, para abençoar pessoas, para falar e informar aquilo que Deus quer falar para as pessoas, para falar do livro da lei, para falar da lei de Deus, do amor de Deus. Então, nós não podemos em momento algum desejar o mal no nosso próximo, por mais que estejamos sendo perseguidos, por mais que estejamos sendo caluniados, por mais que estejamos oprimidos por perseguições, por todo tipo de perseguição. Da nossa boca ela não vai sair palavra de maldição, ela não vai sair calúnia nem difamação. Eu não vou ofender, não vou pagar o mal com o mal. E é isso que é ser simples. Para que a presença de Deus permaneça em nós, nós precisamos caminhar conforme Jesus está falando, sendo prudentes, sendo cautelosos,
usando a nossa inteligência, né? Porque aqueles que Deus está com eles, Deus está protegendo, Deus está dando livramento, Deus está dizendo onde está a saída, mas não devemos ser tão simples, ao ponto de pensar que maldade não existe, que não existem pessoas mal intencionadas, que todos são boas. Não, gente, existem pessoas más, existem pessoas mal intencionadas, existem pessoas que trabalham para o inimigo, e os planos do inimigo é somente o quê? Roubar, matar e destruir. Ele não vem para fazer outra coisa. Ele vem para roubar, para matar e destruir. E a gente precisa ser prudente e ter muita cautela, ser simples e nos reservar, cuidar, né? Permanecermos puros e santos, porque o nosso Deus é santo e Ele nos chamou para sermos igual a Ele, porque a Bíblia diz que Deus é santo e que nós somos a imagem e semelhança dele, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, então nós somos santos. Essa história de que eu erro, peço perdão, eu erro, peço perdão, tudo bem, nós vamos errar. A caminhada, ela é longa, mas nós precisamos ter consciência que as nossas escolhas vão influenciar muito na nossa vida cristã. E que muitas vezes nós seremos perseguidos, passaremos por sofrimento, mas nós podemos ser espertos, nós podemos ser simples, nós podemos ser puros, não é mesmo? A gente aguenta afronta, calúnia, difamação. Muitas vezes a gente precisa aguentar tudo isso, né? Para que a gente não coloque a nossa vida em risco, a vida da nossa família, a nossa missão. Para que a gente consiga cumprir e fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer nessa terra. Amém? Nós não morreremos antes, nós não sairemos, né, sem cumprir a nossa missão, nós cumpriremos tudo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. E que a presença de nós esteja conosco até o último minuto, e ela vai estar. Amém? Então, a mensagem de hoje, ela parece simples, mas ela é de extrema sabedoria, né? Esse conselho que Jesus Cristo deu para os apóstolos, ele também hoje está deixando para nós. Então, sejam prudentes, né? Sejam inteligentes, cuidem, tenham cautela, tenham cuidado com as amizades, tenham cuidado com quem se aproxima, cuidado com quem você coloca para dentro da sua casa, né? A sua família, ela é preciosa para você, ela é preciosa para Deus. Então, todo cuidado é pouco. Amém? Então, vamos tratar de sermos espertos, né? De sermos aí pessoas puras, que agem sem maldade, que entregam tudo nas mãos de Deus, porque é o que nós devemos fazer. Porque toda maldade, né, que é feita para nós, aquilo que é encaminhado para nós, todo laço, toda armadilha, isso, se você estiver com Deus, estiver orando, estiver confiando nele, tudo isso vai cair por terra. Porque Deus, ele gosta de quem é inocente, né? Se você é inocente, se você não fez nada, você pode deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque Deus, certamente, ele está cuidando de tudo. É como diz o salmista Davi: em paz eu me deito, em paz eu durmo, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, eu sei que o Senhor está cuidando da minha segurança, né? E Davi era um homem que tinha muitos inimigos, não é mesmo? Mas ele confiava em Deus, ele confiava no seu Senhor. E assim ele caminhava na presença de Deus, com a segurança que Deus estava cuidando dele. Amém? Hoje era o que nós tínhamos, era essa palavra, né? Nós vamos orar e depois nós vamos cantar. Vamos cantar o mesmo louvor, né? Vocês prestem atenção na letra. Gente, Deus tem falado sobre avivamento, né? As pessoas estão muito aí empolgadas, olhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, gente. Mas Deus estava falando assim comigo, não tem como as pessoas serem avivadas, como acontecer um avivamento, se as pessoas não estiverem lendo a Bíblia, se as pessoas não estiverem se alimentando da palavra, que é a palavra de Deus que traz vida. É a palavra de Deus, é por meio da palavra de Deus que a gente vai lendo e as escamas dos nossos olhos, elas vão caindo, né? Porque a gente pensa assim, vamos citar uma pessoa que gosta de mentir. Ela não tem a sua visão espiritual clara sobre isso.
porque quem é o pai da mentira é o diabo. Então, assim, gente, para tudo que nós precisarmos na nossa vida, todo o conselho que nós precisamos está na Bíblia, né? E então vamos procurar ler, gente. Quem lê, ótimo, continue lendo cada vez mais. Quem não tá lendo, larga a Pri de lado, que nem eu digo, larga a Pri de lado. A Pri não é a Priscila, viu, gente? É a preguiça mesmo. Larga a preguiça de lado e volta a ler a Bíblia. Lê um capítulo, lê um versículo que seja curto e medita nesse versículo, né? Viaja nesse versículo, tenha um tempo para Deus, um tempo de qualidade, um tempo, acordo tarde, não, acorda mais cedo, acorda enquanto tudo está quieto, enquanto tudo está em silêncio, enquanto as coisas não começaram a se movimentar ainda, né? Porque quando a gente senta para ler a Bíblia, vai surgir, gente, todo tipo de problema, né? O cachorro vai latir, as crianças vão reclamar, o teu marido vai te gritar, enfim, vai acontecer N coisas, o lixeiro vai passar e você vai às vezes perder a tua concentração. Então acorda mais cedo, ou no momento que tiver tudo calmo, tranquilo, você vai ler, medita um pouco, pede para Deus falar contigo, você vai ver que você vai lendo, né? Costumam dizer que a Bíblia é o único livro que o autor está do lado da gente, e é verdade, gente. No início a gente pode não escutar, mas a gente começa a ler e meditar, Deus vai falar de alguma forma com você, você só precisa descobrir a forma que Deus está falando. Então, gente, como porta-voz de Deus, como servos do nosso Senhor, eu aconselho vocês a começarem a ler a Bíblia. Não tem como a gente se encher da presença de Deus só num culto. A gente pode ir até ali, se encher da presença de Deus, voltar para casa nas nuvens, mas quinta e domingo não é o suficiente para a gente se encher da palavra de Deus. Não é o suficiente. A gente precisa estar lendo e meditando a palavra para não estar caindo em armadilhas, para não estar seguindo outras pessoas, né? Recebendo conselhos que muitas vezes vão nos levar para o mau caminho. A Bíblia está cheia de instruções, cheia de recadinhos de Jesus, né? Coisas que vão manter aqui o Espírito Santo conosco, coisas que vai nos trazer vida, palavra que vai nos trazer vida, que vai nos deixar vivos, gente. Avivamento é para aquelas pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes é para a igreja, é para quem está ali dentro e está prestes a morrer ou está morrendo, né? Ou não sente mais a presença de Deus. Então, se nós queremos avivamento, nós temos que cuidar da nossa casa, do nosso marido, dos nossos filhos, fazer com que eles tenham contato com a palavra. É a palavra de Deus, não tem outro jeito. É a palavra de Deus que vai nos ensinando, que vai abrindo os nossos olhos, que vai fazendo nós nos voltar para o nosso Pai Celestial. Porque sem Ele não dá para ficar, gente. Sem Ele não dá para andar. Ele é tudo na nossa vida. Amém? Então deixa esse recado aí para vocês. Nós vamos cantar mais uma música, amém? Então vamos orar primeiro. Esqueci, vamos orar. Então, gente, vamos orar então. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus. Te agradecemos por essa palavra, Pai. E oramos, Senhor. Oramos para que o Senhor nos ajude a ser prudentes, a sermos astutos, inteligentes, Senhor, para nos livrarmos de pessoas mal intencionadas, nos livrarmos de situações que possam nos trazer sofrimento, Pai. Que nós possamos unir essas duas qualidades desses dois animais, essas duas características, Deus. Sermos prudentes e sermos simples, puro, ingênuos, não perder a nossa santidade, Deus, não perder a nossa salvação por causa da maldade, por causa de pessoas mal intencionadas que muitas vezes nos levam a cair. Que nós possamos ser simples, puros, mas que nós caminhamos com prudência, Senhor. Que nós precisamos, Pai, cumprir tudo aquilo que o Senhor entrega para nós, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo todo o mal contra a vida deles, toda cilada, toda armadilha, que toda arma preparada e forjada contra a vida deles caia agora por terra, em nome de Jesus. Pai, cobre cada um deles com teu sangue, do alto da cabeça até a planta dos pés, que toda palavra de maldição caia por terra. Sangue de Jesus tem poder, que tudo aquilo que foi oferecido, Senhor, nas matas virgens, nas encruzilhadas,
na água, Senhor, em nome de Jesus seja cancelado agora. Toda palavra de maldição lançada contra a família, contra os filhos, em nome de Jesus está cancelado isso na dimensão espiritual. Tudo aquilo que é falado contra este casamento, Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus. Que tudo aquilo que é proferido contra a empresa, contra os negócios, contra o serviço dos teus filhos, Pai, que seja cancelado em nome de Jesus. Que todo mal seja cancelado agora em nome de Jesus. Traz, Senhor, para esse lar, para esta casa, paz, harmonia, tranquilidade. Ajuda eles, Pai, capacita eles para a tua obra em nome de Jesus. Quem estiver fazendo a obra do Senhor, que receba capacitação, que receba paz para fazer o que está fazendo, que seja uma pessoa prudente, simples, aquele que busca a presença de Deus e que deixa o mal de lado, que nós sejamos essas pessoas que deixam o mal de lado, que se desviam do mal, que buscam a Deus com toda a pureza do seu coração, em nome de Jesus. E Deus dará a vocês livramento de toda maldade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música, então? Vamos lá. Vamos de Noé, então, né? Nasce mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Ele tinha muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e impuros. Que Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Um beijo no coração de vocês. Que a paz de Cristo esteja com vocês até a próxima. Amém?